Hoje nós estamos encerrando a nossa série no livro de Romanos, no capítulo 12 especificamente. Então foram 8 sermões e hoje nós estamos terminando. E a partir da semana que vem, eu vou pegar os 3 primeiros domingos de dezembro e eu vou falar sobre, nos 3 domingos, vou falar sobre o tema É hora de crescer. É hora de crescer. Porque a gente está acabando um ano e logo nós vamos ter novos desafios. Pessoais, familiares, profissionais, espirituais e como igreja. Então, eu quero já dar uma chacoalhada no nosso coração aí, na nossa mente, para o ano que vem, em todas as áreas. Então, esses 3 domingos de dezembro, nós vamos falar sobre isso. É hora de crescer. Então, vai ser bem desafiador, mas eu quero que todo mundo participe. Nós estamos encerrando, falando sobre as marcas do verdadeiro cristianismo. Eu queria começar contando uma história que eu gosto muito. É de um livro do Alexandre Dumas, e já virou filme, várias versões, e é um filme que eu gosto demais. Eu até assisto com um pouco de peso na consciência, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas eu gosto demais desse filme. E talvez você já tenha assistido, se não assistiu, assista. Porque é o seguinte, conta a história desse moço aí, que é o Edmond Dantès. Ele é um francês, e ele foi traído por 3 amigos. Um desses amigos estava interessado em ficar com a noiva dele. Os outros eram só golpistas mesmo. Então ele foi traído por esses 3 amigos, foi acusado falsamente, e foi preso injustamente, e ficou 14 anos preso. Eu não vou dar todos os detalhes para não estragar, tá? Vou tentar assim não dar spoiler, né? Depois que ele saiu da prisão, ele falou assim: eu vou me vingar de cada um desses 3. E ele fez um plano espetacular. Também não vou dar os detalhes. E ele se vingou de cada um de forma sensacional. Por isso que eu falei que eu assisto com peso na consciência. Porque seria uma história fantástica, e é mesmo, não fosse motivado por uma vingança, por um desejo de vingança. A gente vive num mundo cheio de histórias de vingança. Sim ou não? Cheio de histórias de vingança. Mas essa é uma história que me salta aos olhos. E todo mundo que conhece essa história, fica torcendo para a vingança dar certo. E quantas novelas não são assim? Quantos filmes não são assim? E a história mais terrível, real, assim, de vingança que eu conheço, é de um chefe de cozinha que foi mandado embora. E ele depois convidou um dos patrões para comer na casa dele. E ele serviu o urubu. Preparou lá direitinho e serviu o urubu para o seu chefe antigo. Pura vingança. Então, você conhece histórias de vingança? Eu conheço. Tem essa história aí como uma referência para nós. O fato é, como é que a gente lida com isso? Porque constantemente eu e você vamos ser expostos a situações que vão provocar em nós um senso de ou indignação ou de justiça, e você vai ser levado, vai ser tentado a fazer justiça com as próprias mãos, ou com relação a você ou com relação a outra pessoa, não é? Não é à toa que super-herói, todos eles são justiceiros e que vão atrás dos bandidos para fazer vingança. Então, esse é o nosso mundo. Um mundo marcado por histórias de vingança. Mas a gente vai entender hoje que isso é um grande erro. E não tem nada a ver com o cristianismo. Então, a última marca do cristianismo que o texto de Romanos nos ensina é justamente sobre como lidar com esse desejo de vingança. E se fosse você, traído por 3 dos seus melhores amigos, um deles rouba o seu esposo, seu marido ou sua esposa, você é acusado falsamente e preso injustamente por 14 anos. Como que você sairia da cadeia? Onde você pararia primeiro? Na igreja para orar ou um lugar para comprar uma arma? O ser humano é assim.
O texto de Romanos nos ensina como lidar com esse desejo de vingança e o que fazer e qual é a marca do cristianismo. Então o tema de hoje é vingança ou vitória? Porque é isso que o texto vai nos mostrar. Eu quero que você leia junto comigo, acompanhe aí, por favor. Amados, nunca procurem vingar-se, nunca, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, olha que coisa fácil. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vingança ou vitória? Qual é a marca do cristianismo? É vitória. Vitória sobre a vingança. Eu quero, em cima desse texto, ver com vocês 3 orientações que Paulo nos dá sobre isso. Como lidar com os inimigos. Semana passada nós falamos que um cristão, ele não cria inimigos. Não deve criar inimigos, mas ele tem inimigos. E talvez você tenha. Talvez você esteja justamente lidando com isso. Ou talvez o seu coração esteja incomodado com relação a alguém. E essa palavra é para justamente esse tipo de situação. Então nós vamos ter 3 orientações sobre como tratar os inimigos e a nossa relação com esse desejo de vingança. Que uma hora ou outra vai acontecer. Em maior ou em menor escala, mas vai acontecer. A primeira orientação que Paulo nos dá é muito clara, que é entregar a Deus o direito de vingança. Ou seja, Paulo ele não dá meia volta, ele não negocia, ele já vai direto no ponto. Olha o que ele diz: amados, nunca procurem vingar-se. Nunca. E quando tem razão? Nunca. E quando é só uma vingançazinha mais ou menos, só para assustar? Não. Nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, do começo da Bíblia, passando pelo meio, até o final do Novo Testamento, repete esse tema. Não se vingue. Não se vingue. Vai dar vontade. Vai ter oportunidade. Sua cabeça vai fazer planos. Você vai ter ideia. Não faça. Não faça. Não se vingue. Por quê? Por quê? Algumas razões. Primeiro, a justiça humana é imperfeita. Quando eu digo a justiça humana, é eu tomando a decisão de resolver o problema com as minhas próprias mãos. A justiça humana, ela é imperfeita. Porque o homem nunca tem a visão do todo. Ele nunca tem a visão da motivação, ele nunca tem a visão do histórico, da situação toda. Ele nunca tem todos os detalhes. E mais ainda, mais perigoso, geralmente a reação humana ela é baseada no seu próprio coração. Um sentimento de indignação porque você ficou indignado, ou eu fiquei indignado com aquilo. Eu achei que foi injusto. E o meu coração me leva para aquilo. Agora eu quero dizer uma outra coisa. O nosso coração não é o parâmetro. Por isso que Deus diz, não se vingue, porque a sua base de vingança vai ser o seu coração. E ele não é um bom parâmetro. Porque Jeremias diz, o coração do homem é enganoso. Desesperadamente corrupto. Então, a justiça humana é imperfeita. Toda vez que o homem quiser se vingar, baseado na sua intuição, ele vai errar. Talvez a tendência vai ser sempre passar do ponto. Da onde que a gente tira isso? Dessa lei aqui, ó. Olha que figura bonita. Olho por olho, dente por dente. Quem já ouviu falar isso? Quem já falou isso para alguém?
Olho por olho, dente por dente. Da onde vem isso? Às vezes a gente está achando que é um ensinamento de retribuição. Na verdade, não é. Essa lei do olho por olho, dente por dente, na verdade, é uma restrição. Sabe por quê? A tendência do homem é sempre passar do limite. Você furou meu olho, eu furo os seus dois. Você quebrou meu dente, eu quebro sua boca inteira, o nariz e ainda puxo seu cabelo. Essa é a tendência do ser humano. Você me deu um soco, eu te dou um soco, te dou um chute, te derrubo e jogo na lama. Você fala mal de mim, eu falo mal de você, posto foto sua no Facebook, conto para todo mundo, faço um vídeo. Essa é a tendência do ser humano, não é? Então essa lei, ela não está ensinando você a pagar na mesma moeda. Ela está ensinando o princípio de justiça. Se o que foi ferido foi um olho, a punição é um olho. Se o que foi ferido foi um dente, não é para quebrar a boca inteira do outro. Estão entendendo? Por que precisa essa lei? Porque a tendência do coração humano é sempre passar do ponto. Não é? Então Paulo diz, não se vingue, porque se a gente assumir as rédeas, vai passar do ponto. Segunda coisa, quando nós entregamos a vida a Deus, nós também lhe entregamos o direito de fazer justiça. O primeiro versículo do capítulo 12 é: rogo-vos, irmãos, que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, você está entregando a rédea da sua mão, da sua vida para Deus. Estou entregando aqui, uma procuração, agora é o Senhor, não sou mais eu. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você perdeu o direito de buscar a sua vingança. Agora Deus é o seu advogado. O que é melhor? Confiar num advogado incompetente, que é você e eu, com coração enganoso, ou confiar num Deus perfeitamente justo? Confiar num Deus. Qual é a nossa referência? A nossa referência é Jesus. Assim como semana passada, hoje nós vamos ver o exemplo de Jesus em todas essas áreas. Muito bonito o texto de Pedro, 1 Pedro, que diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu gosto demais desse texto. Quando insultado, não revidava. E você? Quando sofria, não fazia ameaças. Não, está me pisando. Fica tranquilo, que é seu, está guardado. Fica tranquilo que o mundo dá voltas. Né? Qual é o famoso ditado da vingança? Vingança é um prato que se come frio. Por quê? Você vai deixando, deixa, a hora que a coisa baixar, eu te pego. Te pego lá fora, te pego na esquina. E Jesus, o que ele fazia? Se entregava a Deus. Por quê? Porque ele é o exemplo para nós. Quando você for insultado, não entrega o outro para Deus, entrega você mesmo para Deus. Quando você sofrer uma injustiça, entregue você mesmo a Deus. Deus, não me deixa passar do ponto. Minha vida está nas suas mãos, eu já me entreguei ao Senhor. Cuida aí. Não estou dizendo que um crente não deva buscar alguns direitos. Não estou falando de direitos, estou falando de ofensas pessoais. Direitos trabalhistas, direitos sociais, isso é outro departamento. Eu estou falando no âmbito das relações interpessoais. De ofensa, de maus tratos, de perseguição, diretamente no nível das relações pessoais. Tá? O exemplo é Jesus. Deixa com quem entende do assunto. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Deus é o justo juiz. O texto de Gênesis, Abraão diz que Deus é o juiz de toda a terra. Toda a terra. E nos Salmos, quantas vezes aparece o Salmo 7:11? Diz que Deus é um justo juiz. Diferente do homem, Deus sabe a imagem toda. Deus sabe o filme completo. Ele sabe o fato, ele sabe a motivação, ele sabe as consequências, ele sabe todas as coisas. Então deixa o juiz que sabe tudo julgar. Não podemos nós tomar o lugar de Deus nesse ponto. Quero ler o texto de Deuteronômio, que diz assim: Ele é a rocha,
As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Eu sei que quando as coisas dão errado e nós somos injustiçados, é difícil a gente aceitar isso. Mas eu quero te desafiar a olhar para a palavra e não para a circunstância. Porque a Bíblia diz que Deus não comete erro. Então, se algo de sofrido e de sofrimento está acontecendo na nossa vida, tem algumas razões. Ou é consequência do pecado, ou é consequência puramente de um mundo caído, ou é uma aula de Deus para nos ensinar alguma coisa. O fato é, no ímpeto da vingança, entregue a Deus. Ele é o justo juiz, não eu nem você. E por último, nesse ponto, a gente precisa lembrar que um dia a justiça será plenamente feita em relação a tudo e a todos. A gente se esquece disso. Mas a gente precisa lembrar mais. A gente fica muito desanimado e apavorado com certas situações. Mas por que Deus não intervém? Por que Deus não castiga? Por que Deus permite? Calma. Vai ter a hora e vai ser terrível. A justiça vai ser feita. Justiça vai ser feita. Aqui. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Em relação a todos. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. A gente quer tanto que Deus faça justiça, não é? Que tal Ele começar com a gente? Quando alguém te questionar e falar assim, por que Deus permite o mal no mundo? A gente pode dizer, tem razão. Vamos pedir para Deus tirar o mal do mundo? E castigar tudo que seja mal? Vamos. Podemos começar com a sua vida? Deus castigar tudo que é mal? Então é melhor esperar o tempo de todas as coisas. E é melhor descansar na mão do justo juiz. Então um dia, quem rouba hoje, quem rouba milhões, bilhões, como a gente tem visto, e tem feito gente morrer por causa disso, um dia eles vão ser julgados diante de Deus. Pode ficar tranquilo. Um dia esses ditadores que mandam matar todo mundo que não é da tribo ou do povo deles e fazem verdadeiros massacres. Na África isso é muito comum. Por que Deus permite isso? Um dia Deus vai fazer justiça. Deus vai julgar tudo, Deus vai julgar todos. Nosso papel é deixa Deus ser Deus. Deus não precisa de oficiais de justiça aqui na terra. Ele tem todo o poder. Amém? Então, meus queridos, Deus nos deu muitas responsabilidades. E o capítulo 12 de Romanos é cheio de responsabilidades. Mas eu quero te lembrar que a vingança não é uma delas. Deus nos deu responsabilidades, obrigações e tarefas. Mas nunca se vingar. Pelo contrário, a tarefa que Deus nos deixa, primeiro, é entregar para Ele o desejo de vingança. E segundo, tratar os inimigos com bondade. Então, não é só não reagir, não se vingar, não retribuir, mas agir com bondade. Calma aí. Aí ficou difícil. Aí já é demais, né? Aí está pedindo muito. Tudo bem. Não quebrar a cara do outro, tudo bem. Eu consigo me segurar. Às vezes, alguém. Não falar mal e não responder, tudo bem. Agora, ainda fazer o bem, aí é demais. E é demais mesmo. Por isso que não está em nós o conseguir tudo isso. Está em Deus. E sem a força do Espírito Santo, a gente vai partir para o olho por olho, dente por dente, olho por vários olhos, dente por vários dentes. A nossa tendência é essa. Mas o capítulo 12 de Romanos é um capítulo de consagração e de transformação. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente precisa
ser transformado. Então não é somente não retribuir, mas tratar os inimigos com bondade. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se seu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Então, vai chegar a hora em que a gente vai ter a oportunidade de retribuir. Talvez não imediatamente, mas as coisas andam, a fila anda, o mundo dá voltas. E vai chegar uma hora que talvez você vai se ver, talvez, diante da oportunidade de retribuir alguém que te prejudicou demais. E o que é que você vai fazer? O que esse texto está ensinando é: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Aqui a gente está tratando de duas coisas: de uma reação natural ou de uma reação sobrenatural. A reação natural é a vingança. Você se deparou com aquela pessoa que te prejudicou, ou alguém se depara com alguém que foi um inimigo, que fez o mal de propósito, prejudicou declaradamente, e a hora que a pessoa tem a chance, a reação natural é a vingança. Mesmo que não seja tão avassaladora assim. Mas a tendência do ser humano é reagir naturalmente se vingando. E o que esse texto está ensinando é que a reação nossa não deve ser natural, tem que ser uma reação sobrenatural. E é interessante que esse texto ele está dando a impressão de que o inimigo ele está numa situação vulnerável. O texto não está te ensinando a você ir lá dar comida e bebida para o seu inimigo se ele estiver numa boa. Se ele está numa boa, colhendo, aparentemente, né? Está com uma vida boa e ele está te fazendo mal, deixa ele lá. Deixa ele lá. Agora, se por alguma circunstância ele tiver alguma necessidade, tiver necessitado, tiver vulnerável, tiver sofrendo e tiver diante dos seus olhos essa situação, o que a Bíblia está ensinando é: se tiver fome, dele de comer. Quem tem fome é alguém que está na pior. Então, quando o seu inimigo estiver numa condição de necessidade e você puder fazer alguma coisa, a orientação é: faça. Não é, está sofrendo, né? Eu orei muito para Deus te castigar. Agora Deus está te castigando. Queima, Jeová. Sofre aí, miserável. Não é isso? Agora, isso aqui Paulo não escreveu porque essas coisas não acontecem. Acontecem. Acontece. Então a gente precisa estar com o coração preparado para reagir de acordo com o padrão de Deus. E o padrão de Deus está no capítulo 5 de Mateus, não precisa abrir, mas eu quero ler para você o que é que Jesus nos ensina. E eu sei que você já conhece esse texto. Mateus 5, a partir do 38, diz assim: vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, agora começa o nosso desafio. Eu, porém, lhes digo, que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É isso que Jesus está ensinando. A igreja não pode agir como o mundo age. A igreja tem que fazer isso. Alguém te bateu na face direita, ou seja, te humilhou, deixa a pessoa te humilhar. Não precisa se defender. Ah, mas eu vou fazer papel de bobo? Não, você vai fazer papel de Cristo. Não estou dizendo que você tem que constantemente abrir mão da sua dignidade na sua vida, mas para o benefício do outro e para o testemunho do nome de Jesus, às vezes, e muitas vezes, é melhor sofrer. E o apóstolo Pedro diz: é melhor sofrer por fazer o bem
do que por fazer o mal. Então o que Jesus está ensinando claramente é: alguém te bateu na face direita, dá à esquerda. Se alguém te processou, deixa ele levar mais. Rapaz, isso aqui é complicado, hein? Complicado. E se alguém te obrigar a andar uma milha, isso aqui não faz sentido para a gente. Mas naquela época em que os romanos dominavam, qualquer soldado podia forçar alguém a caminhar uma milha carregando uma coisa para alguém, para o soldado. Ele podia pegar qualquer pessoa na rua e falar assim: ó, vem cá, seu judeu, carrega isso aqui para mim até ali, por uma milha. E ele tinha que ir. Só que isso era uma humilhação para eles. E o que Jesus está dizendo? Se humilhe em dobro. Reação natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Então, esse é o padrão que Cristo nos ensina para a gente vencer a vingança. Primeiro, entregar a sua vida a Deus, entregar o direito da vingança a Deus. Segundo, tratar os inimigos com bondade. E a consequência está no próprio versículo 20, que é o terceiro ponto, que eu já falei, que é confiar no poder do amor. É muito bonito isso aqui. O final do versículo 20 diz assim: fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que isso quer dizer? Essa figura representa o poder do amor. A vingança é poderosa, não é? A vingança é poderosa. No filme que eu citei lá na história, é demais a vingança do cara. Ó, sensacional. Pena que está errado porque é uma vingança. Mas é poderosa. Mas a vingança passa, o efeito da vingança passa. Mas a Bíblia diz que o amor é eterno. Então, escolha pela reação de amor, não pela reação da vingança. Mas falando sobre as brasas vivas, tem duas possibilidades. Uma era um ritual em algumas culturas, que alguém fazia uma coisa errada, e para ele demonstrar que ele estava arrependido, ele colocava um pote na cabeça com umas brasas ali. Não sei até que ponto isso queimava, mas era com certeza algo desconfortável. E ele ficava andando pela vila com aquela fumaça saindo da cabeça dele, dizendo: eu errei, eu estou arrependido, minha cabeça está pegando fogo. Coisa desse tipo. Uma demonstração clara de que você foi atingido, que a pessoa mesmo tinha sido atingida pelo seu erro. Uma outra opção é o exercício que eles usavam para derreter alguns materiais. Eles usavam aqueles suportes com uma brasa dentro para derreter aqueles materiais. Então, as duas realidades têm a ver com esse texto. Tanto que o amor, uma atitude de amor, é a melhor arma para gerar arrependimento na outra pessoa. E a arma mais poderosa para derreter um coração duro é o amor. É o amor. O amor funciona. O amor funciona. A vingança pode dar prazer, mas é o amor que funciona e que dura para sempre. Eu gosto muito dessa frase de Abraham Lincoln, quando ele diz assim: a melhor forma de acabar com seus inimigos é torná-los seus amigos. Esse sabia do que falava, né? Um homem cristão. Então, o fato é, meus queridos, o amor funciona. A vingança funciona, em parte. Mas quem se vinga nunca fica plenamente satisfeito. Nunca. Mas o amor funciona. E o amor é poderoso. Eu ouvi uma história uma vez, uma história verdadeira. Bem simples, né? Um rapaz sabia que numa casa, assim, no centro, morava uma senhora, sozinha. E ele era ladrão e ele falou assim: essa senhora fica sozinha, qualquer hora eu vou assaltar ela. Aí ele foi lá, bateu na porta. A senhora atendeu, ele falou assim: a senhora pode me dar um copo de água, por favor? Ele falou: a hora que ela virar, eu entro. A hora que ela vier com o copo, eu entro e faço a festa. E ela falou: ah, meu filho, já está na hora do almoço, entra aqui comigo. Aí chamou, ela não sabia que era ladrão, chamou para dentro da casa dela, falou assim: ó, acabei de fazer o almoço, mas eu moro sozinha, fiz comida demais, senta aqui e come comigo. Aí ficou todo sem jeito, sentou lá, comeu. Ela falou: tem sobremesa também, deu sobremesa. E aí conversou, falou com ele, ela era evangélica, cristã, conversou com ele, contou toda a história, deu sobremesa. Aí ele falou, terminou,
já vou embora. Então aí ele falou assim, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Por favor, não faça mais isso, não. Não faça mais isso. Porque eu ia te assaltar. Mas a senhora me tratou com tanto amor que a senhora ganhou meu coração. Então, a vingança tem um certo poder. Mas o amor é muito mais poderoso. Muito mais poderoso. O problema é que a gente escolhe a arma errada. A gente perde a chance de ganhar o coração das pessoas pelo amor. E a gente prefere ter razão do que ganhar as pessoas. Então, vingança ou vitória? O que a gente vai escolher? E esse é o último versículo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós estamos numa luta. Estamos numa luta. Não é uma luta fácil, mas é possível vencer. E a Bíblia está nos garantindo que é possível vencer. E de novo, a maior prova que é possível vencer o mal com o bem, quem é? Jesus. Jesus. Eu quero mostrar por último 2 versículos que mostram que Jesus venceu o nosso mal com o bem dele. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que Cristo nos conquistou? Com vingança ou com amor? Com amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mesmo sendo pecadores. E Ele fez tudo isso para ser exemplo para mim e para você. E na hora mais terrível, na hora da crucificação, o João pregou sobre isso outro dia. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é vitória. Isso é vitória. Se você estivesse no lugar de Jesus, quantas chicotadas você ia aguentar antes de fulminar todo mundo? Jesus podia fazer isso se ele quisesse, né? Quantos cuspes na sua cara você ia aguentar? Porque o texto diz isso, né? Que os soldados cuspiam, os soldados zombavam, os soldados socavam, espancavam. Até onde a gente ia aguentar? 10. Jesus foi até o fim. E Ele fez isso para que sigam os seus passos. Meus queridos, a gente não tem ideia da revolução que a igreja pode causar se a gente viver o amor desse jeito. A verdadeira revolução que o mundo precisa é a revolução do amor. E só a igreja pode fazer isso. De verdade, só a igreja. Talvez amanhã, na sua casa, alguém da sua própria casa vai ser o seu inimigo. O que é que você vai fazer? Talvez amanhã, logo cedo no seu trabalho, alguém do seu trabalho vai ter uma atitude de seu inimigo. O que você vai fazer? Alguém da sua escola, da sua faculdade, vai ser o seu inimigo. O que você vai fazer? A gente não gosta de dar outra face. A gente quer bater primeiro, se possível. E o que Jesus está nos dando exemplo é: dê a outra face. Entregue o seu direito de vingança. Caminhe a segunda milha. Ame os seus inimigos. Eu não sei o que é que você vai fazer para o seu inimigo, mas a referência é: faça o bem. Qual é a necessidade dele naquele momento? Faça aquilo que ele precisa. Deixe o amor de Deus agir. Deixe o amor de Deus agir. Esse é o nosso desafio de hoje. Orar, abençoar e fazer o bem, inclusive para aqueles que só querem o nosso mal.
Como é que está o seu coração hoje? Nesse ponto da vingança. É que às vezes a gente acha que vingança é uma coisa muito grande, mas a vingança ela pode ser pequena. E ela nasce com ressentimento, com amargura. E eu preciso te perguntar, como que está o seu coração hoje? Você está mais parecido com o Conde de Monte Cristo? Não vendo a hora de se vingar de certas pessoas? Ou você está buscando o exemplo de Cristo? A nossa responsabilidade é usar o amor. Mas isso não vem sem a gente realmente entregar nossa vida para o Senhor. Que legal, né? Paulo acertou na mosca ao encerrar esse capítulo. Vençam o mal com o bem. Essa é a última marca do cristianismo. Mas eu queria lembrar algumas coisas que nós estudamos esses 2 meses sobre o cristianismo verdadeiro. Porque eu realmente desejo que na nossa igreja a gente viva isso. Que a nossa igreja seja uma igreja que represente com honra o nome de Jesus. Nós falamos, primeira coisa, sobre entregar a vida a Deus e crer em Jesus como Salvador. Esse é o primeiro passo do cristianismo verdadeiro. Essa semana uma pessoa nos procurou, ela tem frequentado aqui, nos procurou depois do culto de oração e falou assim: agora eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí a gente falou assim: você entende isso? Entendo, não, é isso que eu quero. Nós oramos com ela e foi muito legal, muito especial. Alcançou salvação, aceitou o plano de salvação, entendeu o que Jesus significa. E você? O cristianismo verdadeiro começa por aí. Você não pode ter dúvida disso. Não é frequentar a igreja, não é estar na igreja. É ter certeza de que você confessou seus pecados e reconhece Jesus como Salvador. Também nós falamos sobre a importância de se deixar transformar pela palavra e pelo Espírito. E esse é um grande desafio, gente. Transformação. Transformação. A cada dia, um crescimento. A cada ano, um crescimento. Também nós falamos sobre uma boa convivência. Falamos bastante, aliás, sobre isso. A importância de ter harmonia na igreja e a importância de servir. Cada um tem um lugar. Qual é o seu lugar? O que é que você vai fazer para abençoar a sua igreja? Abençoar os seus irmãos. Se você não me respondeu ainda lá sobre os seus dons, e pouca gente respondeu, me responda, por favor, para a gente poder botar a turma para trabalhar aí. Você tem contribuído para que haja uma boa convivência? Tem servido na igreja? E nas últimas mensagens nós falamos sobre viver um amor sincero e humilde. Até mesmo em relação aos inimigos, que foi hoje. Esse é o resumo das marcas do verdadeiro cristianismo. E como eu disse, existe muita gente achando que é cristão, se dizendo cristão, não apresenta nenhuma dessas marcas na sua própria vida. E nós também que temos certeza da nossa entrega a Jesus, a gente pode se atrapalhar de tal forma com tanta coisa, que essas marcas vão desaparecendo. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Você pode ser salvo, ir para o céu e viver uma vida espiritual medíocre aqui na terra, sem apresentar nenhuma dessas marcas, tirando a primeira. Então eu queria que você olhasse para isso e eu queria te fazer algumas perguntas para encerrar. O pessoal do louvor pode vir aqui. Transformação, boa convivência, serviço, isso significa compromisso. Um amor sincero, humilde. Pensando nesses princípios, nessas marcas, e olhando para a sua vida, a primeira pergunta é:
Quem é o Jesus que as pessoas podem ver na sua vida? Que Jesus que as pessoas do seu trabalho veem? Que Jesus que as pessoas da sua família veem? É o mesmo Jesus da Bíblia ou é um Jesus estranho? Porque, querendo ou não, nós levamos o nome de Jesus. Segunda pergunta. De 0 a 10, bem simples, né? De 0 a 10, que nota que você daria para a sua vida em relação a essas marcas aqui? Vou melhorar para facilitar. Pegando esse ano de 2018, que está terminando. Se a gente fosse fazer um gráfico das áreas em que você experimentou uma transformação pela palavra, fruto de estudo, fruto de compromisso com a escola bíblica, com o devocional, com os cultos. Que nota que você daria? E como é que ficaria esse gráfico? Está subindo? Está descendo? Está uma montanha russa? Não adianta a gente passar os anos se a gente não for transformado. É um desperdício de Espírito Santo. Não adianta a gente frequentar a igreja sempre e nunca se engajar para valer. Então, essas perguntas são importantes, porque eu quero te incentivar a buscar essas marcas na sua vida. Que áreas que você precisa mudar na sua vida, mas não está conseguindo? Será que é a ira? Você está lutando com a ira? Talvez. Você está lutando com o perdão? Está preso a alguma coisa do passado? A alguém? Meu querido, quebra essa corrente. Não fica preso a isso, não. Você tem lutado com o seu compromisso com a igreja? Você sabe que está aquém? Depende de você decidir isso. Tem lutado com vícios? Com hábitos pecaminosos? De que forma isso combina com o verdadeiro cristianismo? São perguntas sérias, importantes. E a palavra de Deus, ela serve para nos incomodar muitas vezes, mas para nos apontar o caminho. Então eu quero te convidar a refletir sobre isso, pensar na sua vida e fazer os ajustes que precisa. Porque à medida que a gente vive um cristianismo verdadeiro, aí a gente experimenta o que Jesus chama de vida abundante. E foi para isso que Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem está perdendo é você, ou eu. E eu não quero que a gente perca nada de Deus na nossa vida. Amém? Feche seus olhos, por favor. Nós vamos cantar ainda mais uma canção. E queria que você, antes, tivesse um tempo de orar e pedir a Deus que Ele te ajude nessas áreas que você sabe que precisa. E que você seja um cristão completo, efetivo. Que seja uma bênção onde você estiver.